Glória a Deus. Amém. Aqui quem vos fala é o missionário Alex, tá bom? Eu sou aqui do Ministério Fonte de Luz. Amém. E eu estou fazendo esse vídeo aqui que é um estudo da Bíblia aí, vou passar um ensino para os irmãos aí, né, e divulgá-lo através aqui do canal do pastor Wanderson, tá bom? Que é o PR Wanderson JS. Então, a partir de hoje, segunda-feira, a gente vai começar esse trabalho aí também do ensino da palavra de Deus. Provavelmente esse vídeo vai ser colocado aí, vai entrar no ar, vai estar disponível aí no canal a partir das 18 horas ou antes, né? Mas geralmente a gente faz os vídeos ao vivo. Então agora a gente vai começar a trabalhar assim também, fazendo vídeos gravados e deixando aí. Então horários, a gente não vai dar um horário específico, tá bom? Assim também a gente vai seguir com a escola de profetas, que geralmente a gente entrava a partir, né, das 23 horas. Provavelmente a gente vai continuar entrando a partir das 23 horas, mas no gravado, tá bom? Mas mesmo assim continue participando dos vídeos, visualize os vídeos aí, dê aquela força aí no canal do pastor, que é o PR Wanderson JS, tá bom? Se inscreva para você ter as notificações aí dos vídeos, quando a gente postar mais vídeos, você está por dentro das novidades aqui do canal do pastor, tá bom? Um recado antes da gente começar o estudo de hoje, a gente vai falar do Evangelho hoje, tá bom? Um estudo bíblico bem específico acerca do Evangelho, e a gente vai explanar acerca de algumas áreas aí do conhecimento teológico da palavra de Deus, que é um ensino bíblico, tá bom? Se você quiser pegar um caderno para fazer anotações, né? É bom que você me acompanhe através da Bíblia, porque como eu sempre ensino, a importância de você carregar a Bíblia consigo, principalmente quando você for exortado acerca de alguma coisa, é para você comprovar a veracidade da palavra e saber de onde que vem a base para o ensino que você está recebendo. Então, é muito importante que você pegue a sua Bíblia e esteja com ela em suas mãos para você, né, poder aí nos acompanhar e ser abençoado pela palavra de Deus, tá bom? Então, né, a gente vai fazer um estudo aqui acerca do Evangelho, vai ser uma coisa bem específica, tá bom? O vídeo de hoje não vai ser longo, vai ser um vídeo mais curto, bem objetivo, que a gente vai falar os conceitos principais do Evangelho, tá bom? Então, hoje o vídeo aqui é o estudo da Bíblia, tá bom? E a gente vai começar aqui falando do Evangelho, que é a nossa fé, o que a gente prega, tá bom? Então, olha só, eu quero deixar para vocês um texto aqui da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, que é um dos evangelhos, tá bom? Na verdade, dentro da Bíblia só existe um evangelho, tá? Não existe 4 evangelhos. Existem 4 livros que falam de um evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então, se você puder aí me acompanhar junto com a sua Bíblia aí, amém? Então, esse aqui é um vídeo de estudo bem específico, amém? No final a gente conclui com uma oração, mas eu quero priorizar bastante o estudo nessa tarde, tá bom? Tarde para mim, porque eu estou gravando aqui à tarde, daqui a pouco, né, eu vou enviar o vídeo aí pro canal, tá bom? Agora eu estou gravando, amém? Então, eu quero ler com vocês aí, vocês que estão me acompanhando, o livro de Mateus, capítulo 24 e o versículo 14, tá bom? Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, a gente vai ler apenas um versículo, já vai ser o suficiente para mim entrar no contexto aqui do ensino de hoje. Amém? E é uma palavra muito interessante, muito importante, porque diz respeito aos dias de hoje, tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, diz assim a palavra de Deus. É Jesus Cristo falando isso, e ele vai dizer o seguinte acerca do Evangelho. Ele fala assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Então, só até aqui, a palavra de Deus está falando acerca do Evangelho, o Evangelho do reino, tá bom? Que vai ser pregado em todo o mundo antes do fim do mundo. Então, olha só que engraçado, né?
É uma coisa bem recorrente nos dias de hoje falar acerca do fim do mundo, porque isso é falado de diversas maneiras em diversos meios de comunicação. Por exemplo, na TV tem várias séries, até novelas hoje em dia falam acerca do fim do mundo. Bastante filmes abordam esse tema, cada um traz uma analogia, mas a Bíblia também fala do fim do mundo. Então a Bíblia fala que haverá sim a consumação dos séculos. Mas antes que o fim venha, uma coisa vai acontecer, né? E é uma coisa primordial. Não tem como o fim do mundo acontecer sem esse sinal se cumprir, ou sem essa profecia se cumprir, que foi uma profecia de Jesus Cristo, que ele falou que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, né? Como testemunha a todas as nações. E aí então viria o fim. Porque o fim do mundo, ele vai ser assim, quando acontecer o fim do mundo, né, quando acontecer a consumação dos séculos, também vai acontecer o juízo de Deus, que é uma palavra bem conhecida, que eu creio que todos já pincelaram ela, que é a palavra do trono branco, né, o juízo de Deus, onde Deus julga, né, todos os homens segundo as suas obras, e também justifica aqueles que foram encontrados com o nome escrito no livro da vida. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, o evangelho do reino tem que ser pregado. Tá? A primeira coisa que você tem que saber é o evangelho de que reino? Né? O evangelho do reino de Deus. E evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. E o que são essas boas novas? Essas boas novas é referente à graça de Deus sobre a vida do homem. Porque o evangelho é isso, é a manifestação da graça, tá bom? Dentro da Bíblia a gente vai ter uma divisão bem interessante, que é, né, a divisão bíblica básica, que é Antigo e Novo Testamento, que é justamente ali no meio da Bíblia, no meio dessa divisão, que surge o evangelho. Quando a Bíblia foi escrita e quando ela está ali no Antigo Testamento, ela fala acerca da lei de Deus com o povo de Israel. Porém, em um dos evangelhos, o evangelho de João, a palavra de Deus fala que Jesus, ele nasceu na descendência judaica, porque a promessa ali se manifesta desde o início ali, a partir da vida de Abraão. Deus ia escolher um povo seu, e o povo de Israel foi o povo escolhido, e eles, como um povo de Deus, ia gerar, né, também o Filho de Deus. A descendência ali também tem várias profecias, né, acerca disso, acerca da vinda de Jesus através do povo de Deus, né. Tem várias profecias. Por exemplo, a profecia que fala que Jesus, ele ia vir e ele ia surgir da raiz de Davi, né. Davi, ele foi simplesmente o maior rei da história de Israel, né? E da descendência dele ia surgir o Messias. A palavra de Deus fala que o Jesus, o Filho de Deus, veio para os que eram seus, que é uma referência aos judeus, mas os seus não receberam, mas todos o quanto receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus, ele veio para o povo de Israel, ele veio, só que o povo de Israel desprezou ele e acabou crucificando. Só que quando isso aconteceu, a palavra de Deus, ela acaba se expandindo para todo o resto do mundo, para todos aqueles que aceitaram Jesus no seu coração. Porque as boas novas do Evangelho, né, as boas novas que significa Evangelho, é também uma referência à salvação de Deus se manifestando na vida do homem. O Evangelho é isso, né? Só que o Evangelho tem os seus preceitos, que são os preceitos que conduz ao plano de Deus, que é justamente o plano da salvação. Então, o Evangelho tem algumas características que vai diferenciar ele de todas as outras religiões do mundo. Por exemplo, no Evangelho, ele tem algumas singularidades nele, né? Ele tem algumas coisas específicas só dele. Por exemplo, no Evangelho a gente aprende que devemos, se a gente quer se aproximar de Deus, nós devemos se arrepender dos nossos pecados. O batismo nas águas não é uma doutrina exclusiva do Evangelho hoje. O batismo nas águas é o primeiro passo ali dentro da crença do
cristianismo, do evangelho pregado por Jesus Cristo, porque quem pregou na verdade o batismo das águas foi João Batista. Mas João Batista ele veio falando que ele estava preparando o caminho para o Messias. E ele preparava o caminho para o Messias através do batismo nas águas. Então, a gente se prepara para viver uma vida com Deus, né? Quando a gente se batiza nas águas. Ou seja, o momento do batismo é o momento da decisão se a gente realmente quer entregar nossa vida por completo a Deus ou não. O batismo nas águas é importante por causa disso. O batismo nas águas não é ali, não é uma coisa para você deixar por último na sua escala da importância se você quer ter uma vida com Deus. É uma coisa que você tem que fazer logo no início. As pessoas aceitavam, né, a palavra de Deus e logo em seguida elas se batizavam. Tá bom? Então, o evangelho vai consistir em algumas coisas interessantes. Primeiro, o primeiro passo real do evangelho, o primeiro passo ali eu quero entrar no evangelho. O evangelho não é uma religião, o evangelho é a palavra da verdade. Independente da religião que você creia, se você está me acompanhando, eu respeito a sua religião e a sua crença, porém, não tem como eu ignorar a verdade que vem de Deus, ainda mais eu sendo pregador da palavra de Deus. Eu não estou aqui querendo defender a minha classe religiosa, não, estou querendo defender a minha fé, e porque eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus é a verdade, é uma verdade inquestionável, uma verdade absoluta, tá bom? Então o evangelho, o princípio do evangelho, né, a base do evangelho, primeiro é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ninguém consegue entrar no evangelho e ninguém consegue viver uma vida com Deus sem aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo também é Deus. Todas as pessoas que negam a divindade de Jesus não entram no evangelho. Mas o mais engraçado é que o evangelho, a importância do evangelho em nossas vidas é porque o evangelho é o evangelho do reino e do reino de Deus. Ou seja, o evangelho foi deixado por Deus na terra e fundado por Jesus Cristo na cruz do Calvário para que a gente viesse ter acesso ao reino de Deus. O reino de Deus ele se manifesta na nossa vida terrena, mas o reino de Deus ele se manifesta na nossa vida terrena com um propósito para que a gente venha adquirir a nossa vida eterna depois que a gente partir dessa terra. Porque uma coisa também inquestionável é que ninguém vive para sempre, todo mundo uma hora vai morrer, né? E existe sim uma vida após a morte. Não somente uma vida, mas uma vida eterna. Então é por isso que você tem que se dedicar ao máximo ao evangelho, porque o único jeito de você entrar no reino de Deus é através do evangelho. Então olha só, algumas coisas fundamentais no evangelho. A primeira coisa fundamental no evangelho é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso vai além da sua condição, vai além da sua bondade, vai além daquilo que você é. Aceitar Jesus não está relacionado somente àquilo que a gente é, mas é reconhecer aquilo que Ele é, e Ele é o nosso Salvador, porque a gente não precisa com muita profundidade querer relacionar o Evangelho com aquilo que nós somos, porque o que nós somos é mostrado dia após dia em todas as questões da nossa vida. Nós mostramos o que nós somos de verdade, e infelizmente o ser humano é pecador, é falho, é cheio de defeitos. O coração do homem, diz a própria palavra de Deus, ele se inclina para o mal. Tem um monte de gente que sabe o que é certo e o que é errado. Tem muita gente que não está na igreja, mas que sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. Mas, infelizmente, pelo fato das pessoas não estarem dentro realmente do Evangelho, eles vão sempre ser levados a fazer aquilo que desagrada a Deus. Tá bom? Até porque a palavra de Deus fala que o Evangelho é o reino de Deus. Só que no mundo espiritual esse não é o único reino que existe. Também existe um reino das trevas. Então se você não estiver no reino de Deus, você vai estar no reino das trevas. Você vai estar em trevas, você vai estar em pecado, desagradando a Deus. Então olha só, o primeiro passo do Evangelho é aceitar Jesus. O segundo passo, se você aceitou Jesus de coração e de verdade, se você realmente crê que Ele é o seu único e suficiente Salvador, você tem que se batizar nas águas.
Porém, o preceito do batismo nas águas é crer, né? Ou seja, aceitar Jesus. E o conceito principal do batismo nas águas é se arrepender dos seus pecados. Então, quem está pronto para se batizar nas águas? Quem tem 1 ano de igreja? Quem tem 10 anos de igreja? Não, as pessoas que estão prontas para se batizar nas águas, primeiro são as que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E segundo, são aquelas que estão arrependidas. O arrependimento nesse ponto é a motivação que você vai ter para você não voltar a fazer aquilo que você fazia outrora, quando você estava no mundo e não pertencia ao reino de Deus. Mas agora que você quer entrar no reino de Deus, é importante que você se batize. É uma marca de arrependimento na sua vida. E isso é uma coisa que vai agradar bastante a Deus, tá bom? Só que a palavra de Deus, ela fala que para a gente estar plenamente no reino de Deus, está escrito lá no livro de João, ele fala que a gente tem que nascer da água e do Espírito. Então a palavra de Deus, ela está falando acerca do Espírito Santo. Evangelho também tem participação direta do Espírito Santo. Então você não crer que o Espírito Santo também é Deus vai pôr você fora do Evangelho. Se você crê que ele é simplesmente uma força, ele não é uma força, ele é uma pessoa. E ele não é só uma pessoa, ele é Deus também. Ele faz parte da Trindade divina, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, olha só, se você realmente quer estar dentro do Evangelho e fazer parte do reino de Deus para que depois você venha herdar o reino de Deus, primeiro você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Depois você tem que se arrepender dos seus pecados e não voltá-los a praticar mais. Para você mostrar que essa entrega é sincera, você tem que se batizar nas águas. Você vai ter a marca do arrependimento, e não somente a marca do arrependimento, mas você tendo a marca do arrependimento na sua vida, você vai atrair para você o perdão de Deus, né? Então você tem que zelar pelas coisas que vão te conduzir à salvação. Aceitar Jesus, se batizar nas águas, se arrepender, não voltar à prática dos erros. Uma coisa é passar por um momento de fraqueza, momento de tentação, todo mundo vai passar. Mas é justamente aí que vai entrar a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque através do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que nós somos carne. E a nossa carne milita contra o nosso espírito. Nós também somos espírito. Somos um ser que tem uma composição espiritual. E na nossa composição espiritual se encontra a nossa alma, que é a matéria, né, que a gente vai ter no mundo espiritual, mas a gente também tem o espírito, que é o fôlego de vida, tá bom? Né? O espírito que é o fôlego de vida, né? É o que mantém o seu corpo de pé, é o espírito, né? O espírito que você recebeu de Deus, que não é a mesma coisa que a alma. Na alma, né, tá a sua consciência, na alma tá as suas emoções, os seus sentimentos, tá bom? A sua personalidade está na sua alma, tá bom? E o espírito é o fôlego de vida, dado por Deus, né? Mas esse fôlego de vida veio de Deus. Então, a palavra de Deus fala que a nossa carne milita contra o nosso espírito, porque o espírito é a parte do ser humano onde mais você vai encontrar conceitos de Deus na vida do ser humano. E a carne é o que vai pender para as coisas dessa terra, para os pecados, prazeres desse mundo, os enganos e as ilusões que esse mundo nos oferece. Só que vai ser fundamental que você tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida para você combater a sua carne. O único jeito de você vencer a sua carne é se entregando ao Espírito Santo. Você aceitando Jesus, você se batizando, não vai ser o suficiente para você vencer a sua carne. São decisões importantes e pessoais que você tem, mas só que vai chegar uma hora na sua vida que você vai precisar diretamente da ajuda de Deus na sua vida. Só que Deus, ele está assentado acima de tudo, lá no seu trono de glória. Jesus Cristo, que era Deus em carne, Deus encarnado, que a palavra de Deus fala lá no livro de João também, no capítulo 1, fala que acerca de Jesus Cristo, que ele era o Verbo, né? No princípio ele estava com Deus e ele era
Deus, né? E ele é Deus. Então, Jesus, ele também é Deus, mas, né, ele também já fez a sua missão aqui na terra. Mas antes dele partir para o céu, se assentar à destra ali de Deus, ele enviou o Consolador, um substituto. Então, tudo que Jesus começou na cruz do Calvário se conclui na nossa vida através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo hoje, ele é Deus na terra. O Deus, né, na terra hoje é o Espírito Santo. Ele é o nosso Deus, né, que ele também é um só com Jesus e com Deus, né, Pai. Então, os três são um só. Só que, né, da Trindade divina, a que está atuando hoje na terra é o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus fala que aquele que não nasce da água e do Espírito não herdará o reino dos céus, o reino de Deus. Ou seja, não vai conseguir alcançar a salvação. Então, esses são os três preceitos principais do Evangelho. Se você realmente quer viver no Evangelho, ou se você quer saber se você está dentro do Evangelho, você tem que ter essas três marcas principais na sua vida. Você tem que ter, né, aceitado Jesus, tem que ter se batizado, se arrependido, e você tem que receber o Espírito Santo na sua vida, para que ele te ajude a vencer a sua carne. Esses são os três principais pilares do Evangelho, da fé que a gente prega, da fé que a gente vive, né, da fé que a gente crê. Então você precisa ter essas marcas na sua vida, ainda mais se você já é de alguma igreja, independentemente de placa, independentemente de denominação, mas se é uma igreja que prega Jesus Cristo como Deus, único Salvador, como Senhor da nossa vida, é o que importa. Mas se você já está dentro de uma igreja há um tempo considerável, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, então você ainda não aceitou Jesus, só vai à igreja. Não, aceite Jesus como Deus na sua vida, deixe Ele guiar os seus caminhos, deixe Ele te ajudar nas suas decisões, deixe Ele fazer parte da sua vida, aceite Ele no seu coração, se arrependa dos seus pecados, se batize nas águas. A palavra de Deus fala que aquele que crê e for batizado será salvo, ou seja, quem não se batiza, a salvação dessa pessoa pode correr risco. Então, se batize, se arrependa dos seus pecados. Não volte a praticar as coisas que desagradem a Deus. E busque o Espírito Santo, né, para que ele venha entrar dentro de você. Porque a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Tá bom? E talvez no próximo ensino eu traga esse ensino também, a diferença entre ser templo e ser igreja. Porque quando a palavra de Deus fala que somos o templo do Espírito Santo, templo e igreja são duas coisas que não são as mesmas coisas, tem finalidades diferentes, tá bom? Depois eu vou explicar mais isso, mas por hoje, tá bom? O vídeo de hoje vai só até aqui. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu um pouquinho mais da palavra de Deus hoje através desse vídeo, deixe o seu like. Se você acha que esse vídeo tem potencial para ajudar outras pessoas que precisam entender pelo menos o básico do que é o Evangelho, né? Porque o Evangelho, a palavra de Deus fala que o Evangelho não consiste em comer e beber, mas sim, né, no poder de Deus e na alegria no Espírito Santo. Então, o Evangelho não é riqueza, o Evangelho, Deus, ele nos recompensa de diversas maneiras, e às vezes a prosperidade é consequência da nossa fidelidade a Deus. Então, às vezes não, né? Sempre. Então, o Evangelho é muito mais profundo do que isso. O Evangelho vai te conduzir ao céu, à salvação. Então, é uma coisa que todo mundo fala. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai falar que quer, né? Só que Deus, através da sua santa palavra, através do Evangelho de Jesus Cristo, Ele nos deixou todas as diretrizes para a gente alcançar essa promessa maravilhosa da vida eterna, né? E é assim, seguindo esses principais pilares da fé, né, em Cristo, em Jesus Cristo, que é o aceitá-lo como Senhor, como Deus na sua vida, se batizar, se arrepender, tá bom? E, né, deixar o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Ele só vai entrar se você buscá-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma, se entregando a Deus
com todo o seu entendimento, tá bom? Que ele vai, né, Jesus Cristo vai te batizar com o Espírito Santo, e aí você vai ter forças para vencer a sua carne, e através disso você vai adquirir na sua vida também uma coisa chamada novo nascimento, tá bom? O novo nascimento é o maior milagre de Deus na vida de um ser humano. É quando Deus consegue ali, através, né, da pessoa abrir o coração, ele consegue muitas das vezes fazer uma pessoa que era que sinceramente já era uma pessoa assim, um caso perdido, né? Às vezes um drogado, um viciado, uma prostituta, um prostituto, um adúltero, um mentiroso, ele pega e ele transforma, ele tem esse poder sim. Ele já fez isso no passado, ele fez isso com Paulo, né? Que era Saulo, perseguia a igreja. Ele fez isso com Saulo, que virou Paulo. Ele fez isso com tantas outras pessoas, né? E ele continua fazendo isso, porque a palavra de Deus também diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu só posso, né, aqui... Não posso deixar de comentar também uma coisa fundamental para o Evangelho. Para o Evangelho continuar vivo dentro do seu coração, você precisa ter a fé na palavra de Deus. E essa fé de acreditar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, a própria Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Jesus Cristo. Tá bom? Então, eu quero encerrar com isso também, né? Uma coisa muito importante que eu tinha esquecido de comentar aqui no vídeo, que é justamente isso, né? Se você quer que o Evangelho permaneça vivo no seu coração, você tem que procurar sempre ouvir a palavra de Deus, sempre ouvir pregações que falem acerca de Jesus Cristo. Se você fizer isso, o Evangelho nunca vai morrer, dentro de você. Você vai permanecer com Deus firme, né? E você vai ter forças para perseverar até o final. E a palavra de Deus diz que aqueles que perseveram até o fim, esses serão salvos. Amém? E é esse o meu desejo para você, que você venha adquirir fé, né? Não só através desse vídeo, mas através da santa palavra de Deus, que você venha adquirir fé para você permanecer até o fim, tá bom? Fiel a Deus, firme nos seus propósitos com Deus. Amém? E Deus, ele vai te recompensar. Tem uma coroa, né, da vida te esperando lá no céu. Então vale a pena. Vale muito a pena ser fiel. Amém? Eu sou o missionário Alex, tá bom? Vou ficando por aqui. Vou encerrar esse vídeo com uma oração. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, feche os olhos e ore junto comigo. Agora, se você estiver ocupado fazendo alguma coisa aí, que você não pode parar nesse momento, ou se você estiver em um lugar, né, às vezes num transporte público, às vezes, né, em um lugar mais público, onde você não está muito reservado, você pode apenas levar os seus pensamentos a Deus e Ele vai atender a sua oração da mesma maneira. O que conta é a sua fé em Jesus Cristo, amém? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor Jesus, para levantar neste momento uma oração. A todas as pessoas que me acompanharam nesse vídeo, a todas as pessoas que vão ser direcionadas a este ensino, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha colocar a Tua virtude na vida de cada pessoa, Senhor Jesus, que participar, Senhor, desse ensino junto comigo através desse vídeo. Pai, eu quero orar por cada vida. Espírito Santo, quero aproveitar esse momento de oração para clamar por uma resposta, um milagre, uma ajuda, um auxílio divino sobre cada vida que me ouve neste momento. Que o Senhor venha tocar com Teu poder, manifestar curas, milagres, e que o Senhor venha abrir portas, mas que o mais importante venha se concretizar no coração dessa pessoa, que a salvação venha entrar nessa alma. É o que eu te peço, meu Deus e meu Pai. E desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Eu sou o missionário Alex. Eu vou ficando por aqui. Nos ajude, tá bom? Nessa missão de pregar a Santa Palavra de Deus e de espalhar ensinamentos que testificam com a verdade de Jesus Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse ensino, deixa o seu like, deixa o seu gostei, se inscreva no canal do pastor, tá bom? E
E acompanhe, tá bom, as nossas atividades. Então, para você acompanhar, assine o canal e também aperte o sininho lá, as notificações para você ficar por dentro, tá bom? Ajude na divulgação também, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para que Deus venha, né, tocar em mais vidas e mais almas, amém? Esse aí é o vídeo de hoje, eu te agradeço aí você que me acompanha até agora, que Deus te abençoe. Eu, né, vou ficando por aqui, mas eu deixo a vocês a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E graças a Deus. Tchau, tchau.